está se preparando para a prova teórica do Detran e quer testar os seus conhecimentos com questões atualizadas que estão sendo muito cobradas na prova teórica do Detran, então eu convido para ficar comigo até o final desse vídeo e aprender algumas questões, bem como dicas e macetes para você poder interpretar corretamente a sua prova e obter aprovação, ou quem sabe até gabaritar a sua prova. Então, ó, já deixa o joinha no vídeo e vem comigo. A manobra de marcha ré, então, marcha ré é a manobra que a gente utiliza para o veículo ir para trás, deve ser executada. Aliás, não deve, ó, presença da palavra não. Não deve ser executada. Então, aonde que eu não posso utilizar a marcha ré? Letra A, esquinas. Letra B, pequenas distâncias. Letra C, estacionamentos. Letra D, velocidade reduzida. Aonde que eu não posso, que eu não devo utilizar a marcha ré? Qual que vocês acham que é a resposta correta? Onde eu não devo utilizar a marcha ré? Letra A, letra B, C ou D? Bom, a marcha ré, ela é para pequenas distâncias, ela é para entrada ou saída de estacionamentos e ela é em velocidade reduzida. Então, essas três aqui são manobras corretas. Agora, o que eu não devo fazer, onde eu não vou utilizar a marcha ré, será nas esquinas. Nas esquinas é proibido utilizar a marcha ré, ou seja, eu não irei utilizar a marcha ré nas esquinas. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples. Presta bem atenção, pista simples e duplo sentido de circulação. Então, ó, pista simples tem uma faixa vindo para cá, tem uma faixa indo para lá. Qual que é a cor da divisão da pista quando é duplo sentido de circulação, quando uma está indo para lá e a outra está vindo para cá? É fundamental vocês saberem isso. Aí ele continua: sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. Então, ele está dando aqui, ó, número 1, 2, 3 e o 4. E ele quer saber os elementos refletivos dessas taxas indicadas com os números 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 devem possuir respectivamente. O que significa respectivamente? Ordem. Qual é a ordem que ele pediu? 1, 2, 3 e 4. Na letra A, ele fala que é branca, branca e amarela. Na letra B, branca, amarela, amarela e branca. C, branca, branca, branca e branca. Na letra D, amarela, branca, amarela e branca. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? A cor do 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Eu vou dar uma dica para vocês. E com uma dica apenas vocês vão acertar. Duplo sentido de circulação. Uma está vindo para cá e a outra está indo para lá. Qual que é a cor que tem que estar aqui no centro? Ai, Prof. Lu, tem que estar amarelo. Exatamente. Se você sabe que no centro tem que ter a cor amarela, aqui é tudo amarelo, e que tanto indo no 2 quanto vindo no 3 tem que ser na cor amarela, isso significa dizer o quê? Que não importa o que está no 1 ou o que está no 4, mas as duas centrais, elas têm que ser em qual cor? Amarela. Letra A, tem amarela e amarelo? Ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é a linha 3, esse aqui é a linha 4. Tem amarela e amarela na letra A? Não, tem amarela e branca. Na letra B, tem amarela e amarela no centro? Tem. Na letra C, tem? Não, a letra C está branca e branca. E na letra D, amarela, branca e amarela. Ai, Prof. Lu, mas então quer dizer que só sabendo disso eu já acertei a questão? Já.
Se o centro tem que ser amarelo e amarelo, a número 1 vai ser branca e a número 4 vai ser branca. Porque se você está indo daqui para lá, o amarelo, o centro sempre vai ser amarelo. Então, o 2 e o 3 sempre vai ser amarelo, tanto indo quanto vindo. Indo vai ser branco do teu lado direito. Do lado esquerdo vai ser vermelho. Só que quando você vira e você vai para o outro sentido, vai acontecer a mesma coisa. Aqui, indo vai estar branco e vindo vai estar vermelho. Correto? Então, nesse caso, em resumo, o que considera é o 2 e o 3. O 2 e o 3, o centro, tanto indo quanto vindo, é na cor amarela. A única que tem amarelo e amarelo ao centro é a letra B. Então, não é branca, amarela, nem a letra C, nem a letra D. Só nos restou a letra B de bola. Ou seja, no lado, notem que o lado que ele está indicando, tanto indo quanto vindo, é o lado direito. O lado direito, tanto indo quanto vindo, sempre vai ser na cor branca. Se ele falasse do lado esquerdo, tanto indo quanto vindo seria na cor vermelha, mas o centro, tanto indo quanto vindo, sempre vai ser na cor amarela. Agora, olhem essa outra questão aqui. A mesma figura, pessoal, só que olhem o que ele está perguntando. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista de duplo sentido. Bom, é igual à pista anterior. Concordam comigo? Se é de duplo sentido, esse centro sempre vai ser na cor amarela. Tanto a faixa quanto as taxas e taxões sempre vai ser na cor amarela. Concordam comigo? Agora, notem que ele mudou. A circulação sinalizada com as taxas para melhorar a visibilidade da pista. O elemento refletivo indicado no número 1. Tá vendo? Olha, ele tá dando o número 1. Tá vendo que é o lado contrário daquele lado que ele deu para nós? Na de lá, o branco estava aqui, ó. Aqui era branco. E aqui era branco. O lado inverso sempre vai ser na cor vermelha. Então, aqui, da pista contrária, vai estar na cor branca. Da tua pista, do teu lado, vai ser na cor branca. Você tá indo daqui para lá, ó. Aqui sempre vai ser branco. Aqui sempre vai ser vermelho, igual aqui, ó. Aqui eu tô indo daqui para lá, ó. Aqui para mim vai aparecer branco, aqui para mim vai aparecer vermelho. Se eu inverter e eu estiver indo daqui para lá, mesma coisa. Aqui para mim vai aparecer vermelho. Aqui no meu lado da pista vai aparecer branco. Portanto, a resposta correta do número 1, do lado contrário da contramão, é na cor vermelha. O centro permanece na cor amarela. Indo daqui para lá, do meu lado sempre vai estar branco, na pista contrária sempre vai estar vermelho. Se eu estiver vindo de lá para cá, do lado esquerdo sempre vai estar a cor vermelha. Do meu lado direito sempre vai estar a cor branca. Então, são duas questões utilizando a mesma. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Notem bem, você não causou, você se deparou com um acidente que já aconteceu, ok? Ó, nós temos número romano 1, que é um risquinho, número romano 2, que são 2 risquinhos, e número romano 3, que são 3 risquinhos. Eu sempre gosto de exemplificar para vocês o que é cada risquinho, porque eu sempre levo em consideração que existem muitas pessoas que fazem a carteira e que não têm um grau elevado de escolaridade. E nós também não vemos número romano com frequência no dia a dia. E também existem muitas pessoas de outros países que utilizam o conteúdo do canal para serem aprovados. Então, por isso que eu explico detalhadamente para vocês aí os números romanos. No número romano 1, que é um risquinho, ele fala em manter ligada a chave de ignição dos veículos. Será que isso é errado ou é correto? Acidentados para que os faróis iluminem o local. Número romano 2. Sinalizar o local do acidente. Será que essa atitude é errada ou é incorreta? E número romano 3. Chamar uma ambulância ou resgate. Quais que vocês acham que são as atitudes corretas? Primeiro,
Manter a chave ligada. Pessoal, vocês não vão manter a chave ligada. Sabe por quê? Se a chave está ligada, existe energia, corrente elétrica circulando. Se os veículos se chocaram, se bateram, se colidiram, é bem provável que exista vazamento de combustível. Deixar a chave ligada poderá resultar numa faísca, começar um incêndio e evoluir para uma explosão. Então, não, eu não vou manter a chave ligada, muito pelo contrário, eu vou desligar a chave. Olha a dica: se o número romano 1 está errado, eu vou descartar todas as que têm a presença do número romano 1. Viu como fica fácil? Ó, vou descartar a letra C, tem número romano 1, vou descartar a letra D, que tem número romano 1. Então, ó, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. O 2 fala em sinalizar o local do acidente. Sim, com certeza. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite, ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, velocidade vezes 2. Essa é a correta sinalização do local. Então, se eu sei que a 2 está certa, e a 2 está aqui na letra A, e na letra B não tem o 2, eu já sei que a 3 também está correta, que a resposta correta é a letra A. Chamar uma ambulância ou resgate. 192 do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193, Corpo de Bombeiros. Se tiver vítimas presas nas ferragens, 193, Corpo de Bombeiros. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar 190. Letra A, Polícia Militar. Letra B, Resgate do Corpo de Bombeiros. Ai, professora, você acabou de falar que o bombeiro é 193, então não é o bombeiro. Letra C, o SAMU. Ai, professora, você acabou de falar que o SAMU é 192. Bom, então não é o SAMU. E letra D, a Polícia Rodoviária Estadual. E agora? 190, de quem que é? Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Estadual? Bom, nós vamos ter dois tipos de polícia. Nós vamos ter a Polícia Rodoviária Estadual, que é o 198. E vamos ter a Federal, que é a famosa PRF, que vai ser 191. PRF, 191. Então, só sobrou a letra A Polícia Militar. Então, se vocês quiserem acionar a Polícia Militar para fazer a fiscalização ou mesmo a sinalização de um acidente, 190. Polícia Militar, 190. As placas educativas. Opa, acabei de dar um spoiler para vocês das placas educativas. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas é... O que é função? Função é o que ela faz, para que ela serve. Uma placa educativa, ela serve para quê? Qual que é a função dela? Letra A, orientar os usuários da via quanto à direção a seguir. Letra B, indicar os usuários das vias onde encontrar determinados serviços. Letra C, advertir os usuários da via a respeito de condições potencialmente perigosas. Ou letra D, educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Bom, se ela vai educar, ela não vai advertir. Concordam comigo? Ela faz parte das placas de indicação, do grupo das placas de indicação, mas ela não está indicando, ela está educando, então descarta também. Ela também não está orientando. Então, a função, a finalidade de uma placa educativa é educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Placa educativa, que são as placas que têm o fundo branco, as inscrições em preto, elas vão educar o comportamento dos usuários, educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Lembrando que as placas que advertem
são as placas amarelas, são as placas de advertência, que advertem os usuários a respeito de condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Agora sim, pessoal, olha aí, ó. Estamos falando de placa educativa. Então, que placa que é essa daqui? A placa abaixo é uma sinalização. Bom, ó, ela tem o fundo branco, certo? Ela tem a orla interna e as letras em preto. Então, a orla é isso aqui, ó. E as letras são essas daqui. Não fecha o cruzamento. E agora? Ela está na letra A, advertindo. Na letra B, educando. Na letra C, de regulamentação e o seu desrespeito representa uma infração de trânsito. Ou letra D, de regulamentação, mas o seu desrespeito não está associado a penalidades. Qual que vocês acham que é essa placa aqui, ó? Eu já falei bastante para vocês dela. Se vocês errarem, eu vou ficar muito triste. Bom, pessoal, advertência não tem como ser. Por quê? Qual que é a cor da advertência? Ai, professora, é na cor amarela. Perfeito. Regulamentação. Bom, descarta a letra D, por quê? O desrespeito está sim associado à infração. Desrespeitar qualquer placa de regulamentação que dita regra, restrição, proibição e obrigação na utilização das vias. Qual que é a cor desta placa? Ela é vermelha. Essa placa em cima é vermelha? Não, professora, ela é branca, então ela não é de regulamentação. Então, ela é uma placa educativa, exatamente. Todas as placas brancas, elas são placas educativas. Então, sim, essa plaquinha aqui tem a função de educar o comportamento dos usuários. Ou seja, esta placa é uma sinalização educativa. Não feche o cruzamento, motociclista, use capacete, crianças no banco de trás, entre muitas outras informações para educar o nosso comportamento enquanto condutores. Então, toda vez que você estiver dirigindo, que você estiver no banco do carona e você ver uma placa branca, ela é uma placa educativa, ela está educando o teu comportamento enquanto condutor. À esquerda, onde que está a esquerda? A esquerda está aqui. Estão descritas as cores dos fundos das placas: marrom, branca, amarela e laranja. À direita é aqui, ó, os tipos de placas. E agora, o que ele quer? Correlação correta. Misericórdia, o que é a correlação? Correlação, pessoal, é juntar. Sabe lá no primário, ou mesmo quem tem criança em idade escolar, que vê aquelas atividades lá, junte os pontos, faça a correlação, enfim, é isso que ele quer. Ele quer que você junte a cor com o respectivo significado da placa, ou a função da placa. Ó, vamos começar pela cor marrom. Deixa eu ver se tem a cor marrom aqui. Que aí facilita para eu exemplificar para vocês. E eu acho que não vai ter a cor marrom. Vou dizer que essa aqui é a marrom. Ó, marrom. Do que é essa placa? Quem aí lembra? Marrom é de atrativo turístico. Então, quer dizer que o número romano 1, risquinho 1, ele é igual ao 4. Entenderam? Vocês vão juntar. Então, vai ficar assim. Por que eu perdi meu mouse? Opa, achei. Então, ó, 1 vai ser igual ao 4, que é o que está aqui, ó. 1 igual ao 4. A segunda é branca. Bom, eu não tenho a cor branca aqui, mas vamos trocar com um roxinho aqui, ó. A branca. Onde que tá a branca? Para que serve a branca? A branca, ela vai educar o comportamento dos usuários. Então, o branco, número romano 1, aliás, número romano 2, tá no 1. Então, vai ficar como? 2 risquinho, tá no 1. Então, aqui, ó. 2 risquinho está no 1.
Agora, o 3, ele está falando nas amarelas. As amarelas são do quê? De advertência, que está no número 2. Então, 3 risquinhos romanos, que está aqui, ó, é igual ao 2. E por último, ficou laranja. Para que serve a sinalização laranja? Ela é uma sinalização de advertência. Só que ela é específica para quê? Para sinalização de obras, de advertência de obras. Por isso que ela vai ser na cor laranja. Então, o número romano 4 é igual ao 3. Então, marrom, que está aqui, é atrativo turístico, branca é educativa, a amarela é advertência e laranja é sinalização de obra vertical de advertência. Então, a ordem correta vai ser essa aqui, ó. 1, 4, 2, 1, 3, 2 e 4, 3. Então, isso é fazer a correlação, é juntar, é ligar os pontos. Aqui, nós temos 3 plaquinhas amarelas, que são placas de advertência. Eu coloquei de novo, o começo do mês passado caiu, esse começo de mês caiu de novo, e eu coloquei de novo o mesmo slide para reforçar com vocês. Ó, pista irregular é essa aqui, ó. Ela tem várias ondinhas. Ela é uma pista irregular. Ela tem várias ondinhas. Uma saliência apenas é lombada. Lombada ou saliência. Não é pista irregular. Pista irregular, ela tem várias ondinhas. Várias ondinhas é pista regular. Tem uma apenas, é saliência. Saliência é o quê? É lombada, tá? Lembrando, todas as placas amarelas, elas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer, tá? Então, toda vez que você pegar a tua prova, tiver uma placa amarela, advertência, ela vai advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Beleza? Agora, olhem essa outra placa aqui. Bom, aqui nós temos uma lombada para cima. E agora nós temos uma lombada para baixo. Quando a pessoa diz, ai, hoje eu tô para baixo, ela tá o quê? Ela tá depressiva. Ai, hoje acordei para baixo, hoje acordei depressiva. Então, quando a barriguinha for para baixo, você está num dia para baixo, você está meio depressiva. Concorda comigo? Então, sempre que tiver a barriguinha para baixo, é depressão. Quando tiver uma barriguinha para cima, é saliência ou lombada. Agora, se tiver várias barriguinhas para cima, pista irregular. Pista irregular, várias ondinhas, beleza? A parada no meio de um cruzamento é proibido. Bom, vamos identificar todos os elementos que nós temos aqui. Nós temos uma placa uma placa educativa, que educa o comportamento dos usuários, e ele já está educando o teu comportamento, dizendo para você o quê? Não feche o cruzamento. Esse quadrado que nós temos aqui, nós chamamos de área de conflito. Ele quase sempre poderá estar pintado na cor amarela. Área de conflito é um espaço por onde todo mundo transita, mas ninguém pode parar. Parar, bloquear essa via, parar no meio do cruzamento, é proibido. É proibido para quem? Para todo mundo, em qualquer situação. Eu não posso bloquear. Imagine, deixa eu mudar a cor aqui. Imagine que eu estou com o meu carrinho e eu resolvo parar bem no meio desse cruzamento aqui. Eu vou bloquear quem está vindo daqui, quem está vindo daqui, daqui. Olha só, olha a confusão que eu vou fazer se eu parar no meio do cruzamento. Então, a parada no meio de um cruzamento é óbvio que é proibido. Ele já contou que é proibido. Se é proibido para todo mundo. Em qualquer situação. Em qualquer situação, eu não posso parar nesta área de conflito, nesta parte amarela. Então, parar no meio de um cruzamento é proibido, sim,
para qualquer veículo em qualquer situação. Essa questão aqui, pessoal, tá caindo bastante. Tanto essa, acho que eu não coloquei a outra aqui, tanto essa quanto uma outra. Eu vou explicar essa aqui primeiro para vocês, depois eu explico a outra. Aqui diz assim: a figura abaixo representa um trecho de rodovia, de pista simples e, duplo sentido de circulação. Bom, se eu sei que é duplo sentido de circulação, que cor que tem que ser a faixa central? Ai, professora, tem que ser na cor amarela. Muito bem, então aqui a cor amarela. Esses tachões aqui do centro também tem que ser na cor amarela, tanto indo quanto vindo. Sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. Ele quer saber o elemento refletivo indicado no número 1. Então, número 1 é esse lado aqui, tá, pessoal? E esse lado aqui. Deixa eu trocar de cor. Este lado aqui, que é a contramão, eu estou indo nesse sentido aqui. Aqui é minha direita, aqui é minha esquerda, aqui é a contramão. Sempre será na cor vermelha. Vermelha. Ah, mas eu estou indo no outro sentido, não tem problema. A minha direita está aqui, certo? Aqui vai ser branco. Deixa eu tentar escrever aqui. Aqui vai ser branco. Mesma coisa aqui. Esse lado daqui, ele vai ser branco, tá? E esse lado da esquerda, que é na contramão, sempre vai ser vermelho. Então, do meu lado, na minha via, o meu lado vai ser branco, o centro vai ser amarelo, porque é duplo sentido, ou seja, uma pista está indo e a outra está vindo, e do meu lado esquerdo, na contramão, sempre vai ser na cor vermelha. Mesma coisa se eu estiver vindo do outro lado. Amarelo no centro, no lado esquerdo, na contramão, vai ser vermelho, e no meu lado direito vai ser branco. Tá? Então, nesse caso, o refletivo número 1 vai ser na cor vermelha. Ele poderá perguntar, ele vai dar aqui o número 1, aqui ele vai dar o número 2, aqui o número 3 e aqui o número 4. A dica é, o 2 e o 3 sempre vai ser amarelo, tanto indo quanto vindo sempre vai ser amarelo. Então, ele vai dar 4 cores. As duas cores do meio, elas terão que ser na cor amarelo. Amarelo, amarelo. No caso, a resposta será branco, amarelo, amarelo e branco. Mas o centro, o 2 e o 3, tanto indo quanto vindo, sempre será na cor amarela. E se cair esse aqui questionando só do número 1 e só do número 2, aí será na cor vermelha. É caracterizada como infração leve. Qual que é a pontuação da infração leve? 3. Então, ele já conta infração leve com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor. Letra A. Parar o veículo na contramão de direção. Letra B. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Letra C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Ou letra D. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Qual dessas letras, A, B, C ou D, vocês acham que é uma infração leve com 3 pontos na habilitação? Acertou quem respondeu a letra D. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor é uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é multa. Letra C, infração leve, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Qual que vocês acham que é a infração por atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias? É média, é grave, é leve ou é gravíssima? Primeiro, pessoal, quero contar para vocês que não é gravíssima, tá? Porque infração gravíssima são todas aquelas infrações
que colocam a tua vida e a vida do outro em risco. Também não é uma infração grave, porque infração grave são aquelas infrações que colocam a tua vida em risco ou que estão relacionadas à perturbação do sossego. Por exemplo, usar som alto. Usar som alto é um exemplo de infração grave. Não usar cinto de segurança é uma infração grave. Infração gravíssima seria, por exemplo, avançar o sinal vermelho, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, ficamos entre a leve e a média. Também não é uma infração leve, porque infração leve quase sempre está relacionado com o uso da buzina, com não atualizar o registro tanto no cadastro do veículo quanto da habilitação. Então, é uma infração média, penalidade e multa. Lembrando que infração média são contabilizados 4 pontos, na grave são 5, na leve são 3, e na gravíssima são 7 pontos, mas a gente já vai revisar isso também. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A, infração leve. Letra B, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Infração média, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Ou D, infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Qual que vocês acham que é? Usar som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. É gravíssima a letra D? É grave letra B? É média letra C? Ou é leve letra A? Bom, vou começar descartando a gravíssima. Não é gravíssima porque não está colocando a vida de ninguém em risco. E também não vai gerar a apreensão. Também vamos descartar a letra C, porque não vai gerar remoção. Remoção só vai acontecer quando você estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Então, descarta. Também não é leve, não tem só penalidade de multa e também não é leve. Por quê? Notem que aqui vocês têm o quê? Vocês têm a presença de som. Ou seja, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Então, vai gerar o quê? Vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, resposta correta, letra B de bola, infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Sempre que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar ou algo sobrando, que é o caso do som, ou mesmo quando tiver excesso de carga, ele vai gerar a retenção para a regularização. Não confundam com remoção, porque remoção é quando você estaciona de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Aí sim vai gerar a remoção do teu veículo, desde que você esteja atrapalhando a circulação dos demais. Agora vamos revisar então as infrações que nós temos. Nós temos a infração gravíssima, que são 7 pontos, infração grave, que são 5 pontos, média, 4 pontos, e leve, que são 3 pontos. Uma dica, um macete, não é uma regra, tá? É só um macete, é só uma dica. Infração gravíssima é aquela que coloca a tua vida e a vida dos outros em risco. Por exemplo, avançar o sinal vermelho, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que inclusive gera suspensão direta, dirigir alcoolizado, que também, além de gerar a suspensão direta por 12 meses, poderá ser configurado como crime de trânsito. Já a infração grave com 5 pontos é a que coloca a tua vida em risco e também quando você perturba, você incomoda os demais. Por exemplo, a questão do som que nós acabamos de ver, por exemplo, andar sem o cinto de segurança, entre outros. As infrações médias mais cobradas, quase sempre, estão relacionadas com o meio ambiente. Por exemplo,
atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. E tem também uma outra que é muito semelhante, mas ele vai ter o complemento que poderá ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. E também algumas infrações relacionadas a estacionamento irregular, afastado da calçada, entre outros, que aí também, né, sempre que tiver estacionado de maneira irregular, irá gerar a remoção do veículo se estiver atrapalhando a circulação dos demais. E a infração leve, com 3 pontos, que quase sempre está relacionado com não atualizar o cadastro do registro do veículo ou mesmo da habilitação do condutor, usar a buzina de forma errada, entre outros. Mas é importante lembrar que gravíssimas são 7 pontos, que graves são 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Ah, pessoal, lembrando ainda, já que a gente está falando de infração, de pontuação, aqueles condutores que não tiverem nenhuma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, eles só serão suspensos se eles atingirem 40 pontos. Se o condutor tiver uma infração gravíssima, apenas uma, a suspensão será com 30 pontos. E se ele tiver 2 gravíssimas ou mais, aí ele volta lá para os 20 pontos para ser suspenso. Lembrando ainda que existem algumas infrações que geram a suspensão direta na habilitação, como, por exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, dirigir alcoolizado, motociclista que anda sem capacete ou que transporta passageiros sem capacete, são exemplos de infrações gravíssimas com 7 pontos e que geram a suspensão direta da habilitação. Mas, afinal de contas, o que o CTB determina como sendo uma infração? Infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Lembrando que o conteúdo desse canal aqui está de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, então ele é válido para todos os estados, para todo o território nacional. E se você chegou até aqui, você está gostando, não sai deste vídeo sem se inscrever aqui no canal e deixar o teu joinha e comentar qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Então, é em observância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ele poderá perguntar também, isso aqui é pergunta de prova, tá, gente? Ele pode perguntar, constitui infração de trânsito, aí, a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ele também pode perguntar, o condutor comete infração quando? Quando ele faz algo errado, ou seja, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, ele comete infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E agora, uma plaquinha. As plaquinhas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições na utilização das vias. Atenção! Toda vez que você tiver uma placa redondinha e que tiver um corte, está ditando uma proibição. Professora, mas essa tem 2 cortes, então ela está ditando 2 proibições, ok? Então vamos ver. Placa R6 é uma placa com a letrinha E. E vem do quê? De estacionamento. Então, em relação ao estacionamento, nós temos duas proibições. Só sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B, passagem sinalizada de escolares. Vocês já podem descartar a letra C, permitido o trânsito de pedestres. Então, nós ficamos entre a letra A, proibido carga e descarga,
E a letra D, proibido parar e estacionar. Bom, eu falei para vocês que são duas proibições. Professora, mas nas duas tem duas proibições. Discordo de quem pensou assim, sabe por quê? Ó, proibido carga e descarga. Mas carga e descarga é a mesma coisa. Você está pegando uma mercadoria, ou está carregando, ou está descarregando. A ação que você fez para isso foi estacionar. É a única ação que você fez foi estacionar para fazer carga e descarga, mas é a mesma ação, então não é. Então, aqui sim, olhem na letra D. Proibido parar, que é uma ação, parar, parada, né? É algo rápido apenas, então somente para embarque e desembarque, e estacionamento, que é o tempo superior ao embarque e desembarque. Parar são segundos, tá? Sempre que ele fala na palavra parar, lembre-se que são segundos. Sempre que falar na palavra estacionar, lembre-se em minutos. Por quê? Se eu estou fazendo uma operação de carga e descarga, eu vou levar minutos, quem sabe até horas. E como é uma proibição, então, letra D. É proibido parar. Então, lembre-se que ele tem a plaquinha, tem um corte, que é proibido parar, e o segundo corte que representa estacionar. Então, a plaquinha R6C, ela regulamenta que é proibido tanto parar quanto estacionar. E agora, nós temos uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Então, a A27 significa o quê? Notem bem, vocês têm um carro e sobre esse carro ou contra esse carro está sendo arremessado algo. O que vocês entendem que tem aqui? Que tem um morro, certo? Então, aqui tem um morro, tem uma serra. E aqui está caindo pedras, ó, isso aqui são pedras soltas. Então, isso aqui está desmoronando. Concordam comigo? Então, na letra A, ele fala em projeção de cascalho. Projeção de cascalho, as pedrinhas teriam que estar aqui embaixo do carro, estarem sendo lançadas para fora do carro e não em cima do carro. Não é declive acentuado, porque declive está uma plaquinha apontando para baixo e o carrinho indo para baixo, seria um declive. Também não é passagem de nível sem barreira, porque aí vocês teriam o desenhinho lá do trilho do trem e uma via cortando. Então, só nos resta a letra D, área com desmoronamento. Letra D, plaquinha de advertência A27, área com desmoronamento. À esquerda estão descritos os sinais de apito. Então, esquerda é aqui, ó. Um silvo breve, dois silvos longos, dois silvos breves e um silvo longo. E à direita, os significados. Então, aqui tem diminua a marcha, siga e pare. E ele quer o quê? Que nós façamos a correlação. O que é a correlação? É juntar o silvo com o seu significado. Então, por exemplo, um silvo breve significa siga. Então, um silvo breve, a correlação está no número 2, que é o siga. Então, fica assim, um risquinho está no número 2, que é aqui, ó. Um risquinho, 2. Dois silvos breves significa pare, que está aqui, ó. Dois risquinhos, número 3. Então, dois risquinhos no número 3. E um silvo longo, que significa diminua a marcha, que está no número 1. Então, ó, 3 risquinhos romanos está no número 1. Então, 2, 3 risquinhos romanos está no número 1. Então, a correlação correta é um silvo breve é siga, dois silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. Então, vai ficar 1, 2, 2, 3 e 3, 1.
Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo para um veículo em movimento, está passando a seguinte mensagem. Que mensagem que é? Não é a mensagem de diminua a marcha, o silvo longo? Então, diminua a marcha. 2 silvos breves emitidos pelo agente da autoridade de trânsito significa que o condutor deve parar o veículo, que é esse aqui que nós vimos, ó. 2 silvos breves, que significa pare. Então, 2 silvos breves, parar o veículo. E o sinal sonoro, que corresponde a parada obrigatória. Qual que é? O que está aqui em cima, os 2 silvos breves. Então, a parada obrigatória será nos 2 silvos breves. Os sistemas de transmissão mais comuns são mecânico e automático. O que muda? O mecânico, as marchas elas são trocadas mecanicamente ou manualmente pelo condutor. Enquanto que no automático, as marchas elas são trocadas automaticamente pelo veículo. No automático, nós não temos a embreagem. Não temos o pedal da embreagem, aliás, tá? Porque a troca é feita automaticamente. Então, no mecânico, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente. E no automático, o próprio veículo seleciona as marchas automaticamente, exceto a ré. A ré ele não vai selecionar automaticamente, vai precisar trocar ali na alavanca para colocar para ele ir fazer a ré, tá? Para frente você vai colocar no D, que é de driver para dirigir, e para colocar na ré você vai colocar na letrinha R, que ele vai fazer o reverso, ou seja, ele vai levar teu carrinho para trás. Agora, olhem essa outra questão aqui, também falando de carro com transmissão automática. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimento. Então, igual no nosso carro, no carro mecânico, a gente faz o quê? A gente para o carro, a gente coloca no neutro, puxa o freio de mão e desliga, certo? Agora, no automático, o que vai fazer? Se você colocar no neutro, ele não vai deixar você desligar, não vai deixar você tirar a chave. Você vai ter que colocar na letra P, de parking. Então, você vai acionar o freio de estacionamento, a alavanquinha ali do freio de mão, e vai colocar a alavanca em P e desligar o motor. Então, em câmbio automático, acionar o freio de estacionamento, colocar a alavanca em P e desligar o motor. Agora temos uma plaquinha. Bom, aqui nós temos uma placa A, que são as placas de advertência. Todas as placas amarelas, elas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Vou começar dando uma dica. Estão vendo que depois do número vocês têm uma letra, que nesse caso é a letra A? Então, ó, vocês podem ter a letra A, podem ter a letra B. Quando tiver a letra A, seja o que for, é esquerda. Se tiver a letra B, seja o que for, é direita. Então, sempre que depois vai ter o número, se for advertência, vai ter a letra A, se for regulamentação, vai ter a letra R e vai ter o número. Aqui nesse caso, A13. E sempre que depois do número tiver uma letra, que pode ser A, B ou C, sempre que for A, seja o que for, é para esquerda. Sempre que for B, seja o que for, sempre será para a direita. Sabendo disso, já existe uma grande possibilidade de você acertar a questão só lembrando dessa dica. Então, nesse caso aqui, vocês têm o quê? Vocês têm uma via e vai existir o quê? Uma confluência à esquerda, não é barreira, tá? Porque ele está se incorporando à via. Então, uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via, no qual o condutor está circulando. Aqui nós já temos duas placas
de indicação. As placas de indicação são as placas coloridas, azuis, verde, marrom e também na cor branca. Elas vão indicar, elas vão identificar destinos, locais de interesse, orientar quanto a percursos, serviços auxiliares, entre outros. Então, aqui na primeira, nós temos o quê? Dá para perceber que tem um carro, existe uma cabine e existe uma pessoa dentro dessa cabine cobrando algo do motorista. E tem uma distância indicada, sempre prestem atenção. Se tiver distância na placa, vai ter que ter a presença da palavra distância também na resposta. 1 quilômetro é a distância. E uma cabine cobrando algo do veículo é o pedágio. Então, pedágio, a distância indicada na placa. Pedágio, a distância indicada na placa. Sempre que na placa tiver a presença, seja 1 quilômetro, seja 500 metros, se tiver indicando distância na placa, na resposta vai ter que ter a presença da palavra distância. A segunda já diz o seguinte: uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa de identificação de região de interesse, de tráfego e logrador, ou seja, você está saindo de Moema e está entrando na Zona Sul. Então, essa placa é uma placa de identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Lembrando que elas poderão também ter a função educativa, quando elas forem na cor branca, e também atrativos turísticos, tanto na cor branca quanto na cor marrom. Aqui nós vamos ter duas questões falando de remoção e falando de retenção, que são medidas administrativas. Todas as medidas administrativas, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Então, o primeiro diz o seguinte: estacionar o veículo impedindo a movimentação de outros veículos é considerado uma infração média. Qual que é a pontuação da infração média? Coloque aqui embaixo nos comentários, quero ver quem vai acertar. Acarretando a. Toda vez que esse veículo estiver estacionado impedindo a movimentação, impedindo a circulação dos demais, vai gerar a remoção. Então, multa é uma infração média com 4 pontos e vai resultar na remoção desse veículo. Toda vez que estiver estacionado, impedindo a movimentação, impedindo, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção do veículo mais a multa. Agora, olhem esta outra aqui. Portadores de necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares resulta em. O que é um aparelho especial, um aparelho auxiliar? Por exemplo, eu preciso utilizar o quê? Óculos. Claro que na carteira não fala em óculos, ele fala em lente corretora, que é o termo correto a se falar. Eu preciso utilizar lente corretora, vulgo óculos. Então, se eu estiver dirigindo sem o meu aparelho auxiliar de visão, que é o meu óculos, que é a minha lente corretora, tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar, certo? Toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, algo para consertar, sempre irá gerar a retenção do veículo. Então, fiquem atentos, tem algo para arrumar, tem algo para consertar, tem algo faltando, nós vamos ter a infração, a multa e a retenção para regularização. Por exemplo, o condutor que está andando sem cinto. Qual que é a infração? Não usar cinto de segurança. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Quero ver quem sabe essa. Não vale pesquisar, pessoal. Se você souber, coloque aqui embaixo nos comentários. Qual que é a infração de estar andando sem cinto? Estar andando sem cinto é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. E vai gerar o quê? A retenção para
a regularização. Então, andar sem cinto, seja condutor ou qualquer outro ocupante, vai gerar, além da multa, a retenção para regularização. Mesma coisa aquela outra questão que fala em som alto. Tá no veículo lá com som, em volume, em desacordo, vai gerar a infração, que é de natureza grave, com 5 pontos, e a retenção para a regularização. Então, ó, deixa eu relembrar vocês, antes da gente terminar o nosso vídeo, nas medidas administrativas. Então, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Retenção é quando tem algo para arrumar. Tá sem óculos, tá com som no carro, tá sem cinto, tem algo faltando, tem algo para arrumar, é a retenção. Quando tiver a remoção, o teu veículo vai ser removido, ele vai ser retirado. Quando você estiver estacionado irregular, menos na contramão, tá? Na contramão não gera remoção. Ele só vai gerar remoção se você estiver atrapalhando a circulação dos demais. Lembra, ó? Impedindo a movimentação, ou seja, atrapalhando a circulação dos demais, aí sim vai gerar a remoção. Se você estiver estacionado na contramão, você está estacionado no lugar certo, mas na direção errada. Então, vai gerar apenas multa, não vai gerar remoção. E também o recolhimento. Aí você pode falar assim para mim, mas prof, na minha apostila tem um que não começa com a letra R, que é o transbordo de excesso de carga. Aí eu vou questionar você o seguinte, eu vou até abrir minha câmera aqui. Vou questionar você o seguinte, para fazer o transbordo de excesso de carga, você não tem que reter o veículo, você não tem que parar o veículo, ou você vai fazer isso com o veículo em movimento? Parou para prestar atenção que não tem como? Então, mesmo que seja para o transbordo de excesso de carga, vai ter que existir o quê? A retenção. Então, sim, retenção para o transbordo do excesso de carga. Então, todas as medidas administrativas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização, ou mesmo retenção para o transbordo do excesso de carga. Primeira questão diz o seguinte: ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas, apenas quando. Notem bem, o que é falado? Que vocês não podem remover as vítimas, não pode tirar capacete de motociclistas, não vai tirar o cinto, nem vai tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Por isso que ele deixa bem claro, em caráter excepcional, ou seja, em último caso, numa necessidade extrema, por exemplo, o carro começou a pegar fogo, você não vai deixar a vítima lá dentro do carro. Esse é um caráter especial, excepcional, que você vai tirar a vítima. Mas de que maneira? Na letra A, ele vai falar, as vítimas queixam-se de dor no corpo todo. Isso não é um motivo excepcional. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Bom, se essa pessoa parar de respirar, ela vai perder a vida, concorda? Na letra C, o cinto de segurança está dificultando a movimentação. Isso não vai tirar a vida dela, tá? E letra D, as vítimas queixam-se de formigamento nos braços e pernas. Então, qual que é o caráter excepcional para que possa, sim, tirar o cinto de segurança? O cinto de segurança estar dificultando a respiração. Porque se a pessoa deixar de respirar, infelizmente ela vai perder a vida. Dificultando a movimentação, não vai mexer. Se tiver formigamento, também não vai mexer. Tá se queixando de dor, também não vai mexer. A não ser que o cinto esteja dificultando a respiração. É importante que todo cidadão tenha presta atenção, algum treinamento de noções de primeiros socorros. Ele não está falando em fazer um curso, em ter um diploma de socorrista, enfim, não. É ter noções
noção, é saber quais as melhores ações a serem tomadas. Concordam comigo? Por quê? Para que vai servir isso? Letra A. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos? É alguma noção. B. Substituir o profissional de socorro nos acidentes de trânsito? C. Melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas? Ou letra D. Poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência. Qual que vocês acham que é a nossa resposta correta? Bom, se é alguma noção de primeiros socorros, vocês não vão resolver situações de emergência, muito menos substituir o profissional, menos ainda resolver qualquer situação em momento de emergência. Concordam comigo? Então, vocês irão o quê? Melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Os componentes do sistema de alimentação são... Bom, o que é o sistema de alimentação? É o sistema que vai juntar o ar mais o combustível na quantidade adequada. Qual o sistema que vai fazer isso? Letra A, o radiador e a bomba de água. Será que no radiador tem combustível? Será que na bomba d'água tem combustível? Letra B, ignição e lubrificação. Será que na ignição tem combustível? Será que na lubrificação está relacionado com o óleo do motor, tá? Letra C, carburador e injeção eletrônica. Ou letra D, vela e bobinas. Bom, vamos descartar o radiador e a bomba de água, porque eles têm o quê? Eles têm água, eles não têm combustível, certo? Ignição é a faísca que a vela vai fazer. Ele vai gerar a faísca, mas ele não é ele quem faz essa mistura do ar e do combustível. Então, descarta e também descarta a vela e a bobina. Então, irá ficar o carburador e a injeção eletrônica. Então, o sistema de alimentação, ele vai misturar o ar mais o combustível na quantidade adequada, e os dois sistemas que irão fazer isso serão o carburador e a injeção eletrônica. Lembrando ainda, pessoal, que carburador é nos veículos mais antigos, e a questão que poderá cair, que nos veículos mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, sistema de alimentação mistura o ar e combustível, que vai ser o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos veículos mais antigos, que nos veículos mais novos é substituído pela injeção eletrônica. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos. Quem estiver fazendo anotações aí, anotem aí, automatismos, em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é... Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. Letra A, ele fala que é favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. A letra B, ele fala que é desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Na letra C, ele fala que é desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. E a letra dele vai falar que é favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Bom, vou começar contando para vocês que ele não é favorável, muito pelo contrário, ele é desfavorável. Prof, mas tem duas que diz que é desfavorável. Então, ó,
Lembra que vocês marcaram automatismos? Agora vocês vão completar. Tracinho desfavorável, tracinho incorrer. Então, automatismos desfavorável e incorrer, ou seja, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, presta bem atenção, tem vítima, de adotar providências de sinalização do local, terá como punição. Se eu tenho vítima, eu estou colocando a vida dessa pessoa em risco. Sempre que for esse o caso, escolham a alternativa mais grave. Então, vocês vão por eliminatória. Aqui só fala em multa, multa e apreensão. Aqui só fala em multa e suspensão, então já descarta essas duas. Na letra A, ele fala multa 3 vezes, mas na letra C, ele fala em multa 5 vezes. Quer dizer o quê? Não é que a multa vai ser multiplicada por 5 vezes. O que ele quer dizer é que o valor em reais a ser pago vai ser multiplicado. E agora? Será que é por 3 ou será que é por 5? Bom, se você está colocando a vida de alguém em risco, você vai escolher a que tem maior gravidade. Neste caso, aqui tem maior gravidade é a letra C, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Então, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização do local terá como punição letra C, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. São dispositivos de sinalização de uso temporário. O que é uso temporário? Temporário é quando você empresta algo de alguém. Ah, por exemplo, me empresta tua caneta. Você vai usar temporariamente, você vai usar um pouquinho e já vai devolver. Então, vamos imaginar. Qual a sinalização que está emprestada? Taxas e painel eletrônico? B, cones e cilindros? Taxas e taxões? Ou placas de advertência e regulamentação? Lembrando, que se é um uso temporário, é algo que está sendo feito naquele momento, que vai ter um começo, um meio e um fim, ok? Então, vamos por eliminatória. Placas de advertência e de regulamentação, elas não são de uso temporário, elas são de uso permanente. Aquelas taxas e taxões que tem no meio da via, elas são parafusadas, elas são fixadas. Será que elas são de uso temporário? Não, elas são de uso permanente, de uso contínuo. Então, você já descarta também a letra A, porque também tem a presença dos taxões. O painel eletrônico, ele até é de uso temporário, só que os taxões não são. Então, a resposta correta só nos resta os cones e os cilindros. Qual que é a diferença? Cone é aquele assim, ó. Isso aqui é um conezinho. Mais ou menos isso, ele é mais arredondadinho. Já os cilindros são aqueles assim, parece um tamborzinho, aquilo é um cilindro, tá? Então, quando que vai ser utilizado? Quando tem uma obra, quando tem uma manutenção, estão fazendo uma pintura, estão lá cortando a grama ao redor da rodovia, eles vão usar essa sinalização temporária. Lembrando que quando for de obra, ela ainda vai ter a cor laranja, certo? Então, sempre que falar em dispositivos de uso temporário, cones e cilindros. E agora, a placa significa... Bom, vamos entender aqui o que nós temos nessa placa. Bom, tem uma via? Não. Tem um trilho. Ó, tá vendo? Isso aqui é um trilho. O que anda sobre o trilho? Ai, professor, o que anda no trilho é o trem. Não só o trem, mas poderia também ser o metrô, poderia ser aquele outro que eu não lembro o nome, mas tem a ver com o trilho, certo? Tá. Letra A.
Aeroporto próximo à via? Tem um desenho de um avião aqui? Não tem. Então, eu vou descartar. Letra B. Posto de parada de ônibus junto à via? Então, eu pergunto para você, isso aqui é o desenho de um ônibus? Não é. Então, descarta. Letra C. Terminal ferroviário nas proximidades. Opa, pera lá. Ferroviário é o quê? É um terminal onde tem trem. Concordam comigo? Então, a princípio, essa é a nossa resposta correta. E a letra C, local permitido para estacionamento de trailer. Isso aqui é um trailer? Não é. Pode ser um trem, pode ser um metrô, pode ser enfim, qualquer veículo que está se deslocando sobre trilhos. Mas não é avião, não é ônibus e não é um trailer. Então, é um terminal ferroviário nas proximidades. Terminal ferroviário, ferro, trilho, nas proximidades. Primeiríssima questão. Direção defensiva. Duas questões muito cobradas. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito, do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de, dirigir de modo a evitar. Se eu vou evitar, eu vou prevenir. A direção defensiva, ela vai prevenir, ela vai prever, ela vai antecipar. Então, dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, das condições adversas do trânsito, do tempo, preservando a vida humana e também o meio ambiente, é um conceito básico do termo direção defensiva. Lembrando ainda, quando ele falar em condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. E caso pergunte quais são, lembrem-se sempre de 8. Conta na pergunta qual tem lá 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Agora, quando ele falar dos elementos básicos da direção defensiva, aí eles serão 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Vocês podem decorar as iniciais, que é o CA, P, D, H, que vai formar o conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. C de conhecimento, A de atenção, P de previsão, D de decisão e o H que vem de habilidade, ok? Eu vou deixar nesta ordem aqui porque é a ordem que ele cobra. Então, caso caia, fica mais fácil. Mas lembre-se que serão sempre 5 itens. Elementos básicos da direção defensiva são sempre 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e também a habilidade. A função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. Os amortecedores, eles vão amortecer os impactos, eles vão reduzir as oscilações bruscas das molas da suspensão. Detalhe, as molas em mau estado e os amortecedores em mau estado podem acarretar no capotamento do teu veículo. Tá? Então, caso caia a questão lá falando, molas e amortecedores em mau estado podem resultar no quê? No capotamento do teu veículo. São alguns dos problemas causados pela relação trânsito-meio ambiente. Preste atenção. É relação trânsito e meio ambiente, tem que estar relacionado com os dois, tá? Então, é a poluição e as agressões contra o meio ambiente. Por quê? Porque os veículos, eles são movidos a combustíveis, esses combustíveis, eles acabam poluindo o meio ambiente e causam, sim, agressões contra o meio ambiente. Já quero relembrar vocês da escalinha de poluição. Em primeiríssimo lugar,
Quando nós falarmos de poluição, o mais poluente de todos é o diesel. Em segundo, nós vamos ter a gasolina, tanto comum quanto aditivada. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina, eles são parecidos, são semelhantes. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Em quarto e último, atenção, menos usado é o menos poluente, mas também é o menos usado, que é o GNV, que é o gás natural veicular. Então, o gás natural veicular nós conhecemos também como GNV. Ele é o menos poluente, mas atenção, ele é o menos utilizado. Duas questões de placa muito cobradas também. A primeira é a placa A4A. Ela significa o quê? Notem que se vocês correrem o mouse, o dedo, o lápis ou a caneta aqui, vocês vão conseguir desenhar uma letra S. Então, significa que é uma curva acentuada em S. Como a primeira barriguinha é para a esquerda e aqui nós temos a letra A, então, quase sempre, quando for letra A, é esquerda. Quando for letra B, ó, depois do número sempre vai ter uma letrinha. Quase sempre vai ter uma letrinha. Se for A, é esquerda. Se for B, significa que é direita. Então, esta plaquinha significa curva acentuada em S à esquerda. Agora, aqui são duas plaquinhas. Então, a primeira placa é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Seja o que for, olhem a seta está apontando que o ciclista tem que ficar para onde? Para a esquerda, ela está dando uma direção. Se tiver uma seta apontando, ou mesmo se tiver uma quilometragem dentro da placa, se tiver a seta, ele está apontando uma direção. Se tiver, por exemplo, 1 km dentro da placa, tem que ter a presença da palavra distância na resposta. E a segunda é uma plaquinha de advertência, é a mesma que está aqui em cima, então nós já sabemos que é o quê? É uma curva acentuada em S à esquerda. Então, a primeira plaquinha é uma plaquinha de regulamentação, que dita regras, restrições, obrigações e proibições, e o desrespeito gera multa, gera infração. E a segunda é uma placa de advertência, que vai advertir, que vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que nesse caso é uma curva acentuada em S à esquerda. Aqui nós temos uma interseção representada abaixo e as placas. Então, nós temos o quê? Nós temos a placa R1, nós temos a placa R2 e nós temos a placa R21. E a pergunta é, as placas que devem constar nas posições 1 e 2 são? Bom, aqui tem a placa 2 e aqui a placa 1. Então, esta placa aqui, ela vai ficar virada para cá, para essa via aqui. E essa placa aqui, ela vai ficar virada para essa via aqui. Considerando que isso aqui é uma via, quem está circulando aqui vai ter preferência, vai ter prioridade, certo? Outro detalhe importante que nós precisamos destacar aqui. Nesse caso, aqui nós temos uma bifurcação em T. Toda vez que eu tiver uma bifurcação em T, um final de rua, eu tenho que obrigatoriamente parar. Não é dar preferência, é obrigatoriamente parar. Então, nesta plaquinha de número 1 aqui, que é uma interseção em T, eu terei que utilizar o quê? A placa R1, que é a placa de pare, de parada obrigatória, nesta posição aqui. Então, aqui vai ter que estar a placa de pare, certo? Aqui, no 2, eu não preciso necessariamente parar, eu preciso ceder a preferência, porque, ó,
eu vou ter uma via aqui que eu vou poder entrar, entendeu? Então, aqui eu não preciso necessariamente parar. Então, eu poderei utilizar, sim, a placa R2. Então, na posição 2, eu posso, sim, utilizar a placa R2. Mas, e afinal de contas, o que significa a placa R21? A placa R21 significa alfândega. Mas o que é alfândega? Onde que tem uma alfândega? A alfândega é uma fiscalização que vai ter quando você está entrando, saindo de um país para o outro. Aí você vai ter essa fiscalização que é chamada de alfândega. Por exemplo, aqui no Brasil, uma alfândega muito comum é a alfândega que nós temos em Foz do Iguaçu, para você sair de Foz do Iguaçu e para você entrar no Paraguai. Nós temos essa plaquinha que é a plaquinha de alfândega. Então, qualquer país que você vá sair, vai entrar, você vai encontrar a placa R21, que significa alfândega. Falta de retrovisor. Aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Presta atenção aqui. Quem que tem retrovisor? Ai, professor, é o veículo, é o automóvel. Então, é o veículo. Que é aclive? Aclive é uma subida. Declive é uma descida. Quem que vai ter subida? Quem que vai ter descida? A via. Então, respectivamente, ele quer na ordem, primeiro o veículo e depois via. Falta de retrovisor é do veículo e aclives acentuados, aí vai ser da via. Quando o trânsito estiver congestionado, o condutor deve, pessoal, não adianta buzinar, você já sabe que está parado. Você vai ter que manter a calma, conservar distância segura do veículo da frente e vai ter que aguardar o trânsito fluir. Não tem o que fazer. Ao estacionar, um veículo equipado com transmissão automática. Nós temos veículos com transmissão manual, que tem o câmbio de marcha, que tem o pedal da embreagem e que a troca é feita manualmente pelo condutor. Nós vamos ter a transmissão automática. Na transmissão automática, não existe o pedal da embreagem, as marchas são trocadas automaticamente pelo veículo. Para desligar um veículo com câmbio manual, você vai colocar em neutro, vai puxar o freio de mão ou o freio de estacionamento e vai desligar, certo? Agora, se é com câmbio automático, você vai colocar em neutro, não vai resolver. Ele não vai desligar, ele não vai deixar você tirar a chave da ignição. Então, você vai acionar o freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão, vai colocar a alavanca em P de parking e vai desligar o motor. Lembrando que para andar com o veículo com câmbio automático, você vai colocar no D de driver, e para parar, você vai colocar no P de parada ou de parque. E para dar a ré, para engatar a marcha ré, você vai usar a letra R, que é de reverso. Então, ao invés de ele ir para frente, ele vai ir para trás. Então, R de ré, P de parado e D de dirigir. Fica fácil para vocês lembrarem. Tá, então, pessoal, mais algumas questões muito cobradas na prova teórica do D3. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você chegou até aqui, você gostou, não esquece de deixar o teu joinha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de comentar qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, pelo carinho de todas as mensagens. Muito sucesso, bênçãos, conquistas e até o nosso próximo vídeo.